E aí, pessoal, bora para essa terceira aula. Antes de começar, já vou logo pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal, curtir, né, e compartilhar esse vídeo para que ele alcance o maior número possível de pessoas. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a estrutura dos parágrafos, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo, como que você vai construir cada coisa e o que que significa isso, para que o seu parágrafo fique bem estruturado. Então, vamos lá? Quando a gente fala de estrutura de parágrafo, é preciso que você entenda que o parágrafo ele tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Em alguns tipos de parágrafo, a conclusão às vezes se torna desnecessária. Mas aqui nessa estrutura, pensando em termos de prova, né, a sua prova vai ser só um parágrafo, a gente precisa ter muito clara essa estrutura, tá? De introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Quando a gente fala da introdução do parágrafo, a gente está falando do nosso tópico frasal. O tópico frasal é a sentença principal, é a introdução, é a primeira frase a primeira oração, né, do seu parágrafo. E é ali que você vai introduzir uma ideia central, como que você vai desenvolver uma determinada argumentação, e que vai ser algo, você fala algo nesse tópico frasal que vai ser desenvolvido no decorrer daquele parágrafo, tá bom? Então, é a primeira oração. E aí, nesse caso dessa estrutura de prova, desse tipo de prova, é nessa oração, no tópico frasal, é que a gente vai responder a pergunta diretamente. A gente vai responder com a maior objetividade possível. E a gente não pode ser uma resposta aí que vai gastar todas as linhas. Não, a gente vai pensar aí na proporcionalidade e tentar realmente se esforçar, tentar não, né? Se esforçar realmente para conseguir responder de maneira mais clara, mais objetiva possível, sem colocar palavras desnecessárias. Aqui no tópico frasal desse tipo de prova, a gente vai responder com a maior objetividade possível já a pergunta. Então, na primeira oração, que é a introdução do parágrafo, a gente responde a pergunta sem meias palavras, sem mimimi, sem lero-lero, tá? É uma resposta clara, uma resposta direta, uma resposta muito objetiva. A gente tem que ser conciso, a gente tem que ser direto. A gente não vai dar aqui nenhum detalhe. Esses detalhes a gente vai apresentar no desenvolvimento do parágrafo. Então, aqui, primeira oração, a gente vai responder diretamente a pergunta. Tá bom? A gente identificou as palavras-chave, os elementos-chave, né? Todos aqueles elementos que a gente viu no vídeo anterior. A gente identificou todos aqueles elementos. A gente determinou o que era essencial para ser respondido de uma maneira mais completa, mais precisa. E aí a gente já teve essa compreensão de que a gente entendeu a pergunta. Se a gente entendeu essa pergunta, a gente responde claramente e objetivamente na primeira oração. Então, guarda isso. Primeira oração, respondo diretamente e de maneira muito concisa a pergunta, tá bom? Então, na primeira oração, no nosso tópico frasal, na nossa introdução do parágrafo, a gente responde diretamente a pergunta. Aí a gente vai para o desenvolvimento do parágrafo. Aqui no desenvolvimento, a gente vai a gente vai expandir, né? A gente vai analisar, a gente vai argumentar, dependendo da tipologia da prova, a gente vai, ampliar aquilo que a gente apresentou no nosso tópico frasal, na nossa introdução. Então, aqui é o lugar da gente apresentar argumento, da gente apresentar exemplos, da gente apresentar evidências, ou alguma explicação que vai dar aí vai sustentar, né, aquilo que foi falado no tópico frasal. Então, no tópico frasal, na introdução, eu respondi diretamente a pergunta, agora, no desenvolvimento, eu vou expandir isso. E aí, aqui agora, eu falei de algumas coisas, né, falei aí de apresentar evidências, de exemplos, explicações, argumento de autoridade, né? Apresentação de referências, e tudo isso daí são estratégias comunicativas. A gente não precisa, e nem tem jeito de fazer isso, incluir no mesmo parágrafo todos esses elementos. Então, você vai se acostumar, vai se adaptar, você vai praticar a sua escrita, escolhendo aí algum tipo de Você vai, você vai escolher aí algum tipo de estratégia comunicativa para você utilizar. E escolha mesmo, porque aí você vai praticando, mantendo sempre essa estratégia argumentativa para estar mais bem preparado na hora da prova, tá bom? Essas estratégias argumentativas, elas vão reforçar o seu texto. Então, você pode trazer e treine usando esse mesmo tipo de estratégia de preferência para que na hora da prova, né, esteja já bastante treinado.
Então, você pode trazer exemplos, você pode trazer dados, você pode trazer estatísticas, você pode trazer citações do material indicado no edital ou de algum especialista no assunto. Você pode trazer essas estratégias comunicativas como um reforço, então, que vai tornar seu texto mais sustentado, né? Seu texto vai ficar robusto. E a outra pessoa, o seu interlocutor, que vai ser, nesse caso, um corretor, né? Por acaso é um corretor, ele vai entender melhor o conteúdo. Todo o desenvolvimento, ele precisa estar conectado com o material teórico que foi indicado no texto. Mas não necessariamente você precisa fazer uma citação de algum material, tá? Não necessariamente a citação precisa ser desse conteúdo pragmático que foi determinado. Bom, no caso de legislação, no caso de algumas áreas de concurso, por exemplo, nas áreas jurídicas, se tem um material que está determinado, e aí, nesse caso, você tem que citar aquela determinada lei. Mas em outras áreas de concurso, você vai usar aquilo como base e não vai se desviar daquele conteúdo programático, do que é estabelecido nesse conteúdo programático, mas não necessariamente você tem que apresentar uma citação daquele conteúdo. Você pode apresentar uma citação de algum especialista na área, tá? Você pode trazer estatísticas, exemplos. Então, são estratégias argumentativas, estratégias comunicativas que você pode apresentar no seu desenvolvimento do parágrafo e que vão reforçar, vão trazer uma estrutura mais imponente aí para a sua resposta. Agora, essas estratégias, você não vai ter como usar todas essas estratégias em tão poucas linhas. Você precisa escolher, né? Vou repetir isso. Você precisa escolher algum tipo de estratégia e praticar esse tipo de estratégia para que você tenha realmente aí, para que você escreva com propriedade, usando essa mesma estratégia. Ainda aí na construção, né? Tanto na construção do argumento, da argumentação, do desenvolvimento, porque se a gente estiver falando de um texto expositivo, não vai ser argumentação. Essa estrutura, aliás, voltando, né, essa estrutura, ela vai servir, esse tipo de situação, ele vai servir tanto para textos argumentativos quanto para textos expositivos. Então, nos textos expositivos, você pode também trazer exemplos, dados, estatísticas, citações, tudo isso pode ser usado no texto expositivo. E no texto argumentativo também. Tá? Então, são estratégias que servem tanto para textos expositivos, para tipos de textos expositivos, quanto para os textos argumentativos. São estratégias comunicativas, tá bom? E tanto na relação aí introdução, desenvolvimento e conclusão do parágrafo, você tem que pensar aí na ordem lógica, na sequência lógica das informações. E no desenvolvimento, você tem que pensar aí se vai ter uma sequência temporal, se você vai seguir uma sequência temporal ou uma sequência de informação, importância da informação. Então, a gente pensa nisso e isso é praticado. Aos poucos, quando você vai praticando, o negócio fica natural, é como aprender a dirigir. Tá? É como aprender a dirigir. No comecinho, você tem que pensar em coisas demais, depois você faz sem pensar. Então, se for um texto argumentativo, você também vai precisar de uma relação de causa, pensar, né, em uma relação de causa e efeito. E se for um texto expositivo, você não precisa ficar preso a essa relação de causa e consequência, causa e efeito. Mas, de qualquer forma, o seu parágrafo tem que estar relacionado, tem que estar preso aí nessa questão da estrutura, da sequência lógica, de uma sequência lógica. E você pode estabelecer essa sequência tanto por uma questão a partir de uma sequência temporal ou de uma sequência de importância, aquilo que você julga mais importante. De repente, dentro de determinado assunto, você julga que é mais importante alguma coisa que aconteceu mais recentemente, e em segundo lugar, você julga que é mais importante alguma coisa que aconteceu na década de 70, por exemplo, e depois em terceiro lugar, como você está estabelecendo uma sequência de importância, terceiro lugar, vem alguma coisa que aconteceu em 2000. Então, você escolhe qual é a sequência que você vai utilizar, como você vai fundamentar a sua sequência lógica. Então, você pensa nessa sequência lógica para que o texto não fique todo sem nexo, assim. Às vezes as pessoas não estabelecem essa sequência e aí o texto fica meio sem pé, fica parecendo sem pé e sem cabeça. Tá? Então, pense nessa ordem lógica aí no desenvolvimento. Qual que é a sequência que você vai seguir? Você vai seguir aqui olha, se eu vou falar primeiro, vou usar o exemplo da Constituição que eu usei no outro vídeo. Se eu estou usando o exemplo da Constituição e eu vou falar, por exemplo, na área de educação, eu posso falar da Constituição de 88, aí eu posso falar depois, estabelecendo uma sequência temporal, eu posso falar da LDB, e aí depois eu posso falar do currículo nacional, né? E aí você pode seguir aí a legislação e a documentação, né? A partir desses momentos aí, desses marcos temporais. Agora, você pode também falar o que é mais importante, o que você considera que seja mais importante. A BNCC é mais importante? E aí, depois da BNCC, eu acho que o mais importante é a LDB? Ou você acha que a Constituição é mais importante que a LDB, porque a Constituição deu as bases para a criação da LDB de 96? Então,
Aí você estabelece se você vai falar por ordem de importância ou por ordem temporal. Isso é muito importante, tá? Se a pessoa, por exemplo, na área jurídica, se você considera que é mais importante a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, ou se você acha que é mais importante a democratização do ensino de direito no final da década de 90, então você tem que escolher aquilo, qual é a sequência que você vai adotar, tá bom? Independente da sua área de concurso, você tem que decidir aqui no desenvolvimento do parágrafo se a sua sequência, se a sua lógica vai seguir uma análise temporal ou se vai seguir uma análise de importância, para que as coisas não fiquem perdidas e para que o seu desenvolvimento do parágrafo fique bem coerente, tá bom? E fique bem coeso também. Além disso, a gente pensa que, olha, no tópico frasal, você já apresentou a sua resposta de uma maneira resumida, certo? E aí, no desenvolvimento, você tem que apresentar mais informações sobre a resposta que você deu. E essa é a ideia aqui de construção de parágrafo. Então, você tem que apresentar mais respostas. E aí, você tem que tomar cuidado para não repetir a mesma coisa que você falou no tópico frasal. Isso é um erro bastante comum. A pessoa acaba repetindo no desenvolvimento aquilo que ela falou no tópico frasal. E a gente não vai cometer esse erro aqui, ok? Ninguém vai cometer esse erro aqui. Então, apresentou seu tópico frasal, que é a resposta de uma maneira concisa, e aí no desenvolvimento você vai acrescentar informações, não repetir as informações, você vai aprofundar as informações, tá bom? Se for necessário aí nessa passagem de tópico frasal para desenvolvimento, usar algum conectivo, ok. Se não for necessário, você não precisa colocar conectivos. Como que você vai fazer? Que eu já falei também em outro vídeo. Como que você vai fazer? Você vai escrever e depois, quando você reler, você vai ver se a ideia está passando aí, está tendo uma transição suave ou se inserir um conectivo vai facilitar a leitura, tá bom? E aí a gente passa para a conclusão do parágrafo. Já tive gente que me perguntou, mais de uma pessoa, na verdade, que perguntou se o parágrafo precisa ter conclusão, se no parágrafo precisa escrever 3 períodos, né? Se precisa realmente ter 3 pontos finais. Olha, basicamente, o parágrafo ele precisa ter uma conclusão. Nesse tipo de prova, o parágrafo ele precisa ter uma conclusão. Não necessariamente essa conclusão vai vir marcada por um ponto final, né? Ela não vai começar e terminar com um ponto final. Começar após um ponto final e terminar com um ponto final. Mas, quer dizer, ela pode fazer parte aí de um período composto. Mas você precisa da ideia da conclusão no seu parágrafo. A ideia de conclusão tem que estar lá. E aí, nesse caso, eu considero que é mais favorável que esteja, sim, em um período separado. Tá? Então, não é obrigatório, mas eu considero que seja mais favorável, porque assim você não se perde na construção de introdução, desenvolvimento e conclusão. Se o seu parágrafo não tiver conclusão, você vai ter um problema. Então, vamos evitar esse problema e vamos pensar realmente em construir ali uma conclusão com um ponto final. A não ser que você já tenha mais domínio, e aí essa ideia de conclusão vai estar no final do período do desenvolvimento, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na escrita da conclusão, a conclusão de um parágrafo, ela geralmente é pequena, tá? Então, a gente vai ocupar pouco espaço. E aí, a gente tem que ter alguma estratégia de conclusão. Isso vai depender, obviamente, do contexto da escrita, né? Do efeito que você deseja também, do seu estilo de escrita, né? Mas você pode experimentar aí, tem abordagens que são muito diferentes e tem uma variedade de formas como você pode realmente praticar a escrita da sua conclusão, tá bom? Então, vamos pensar aqui em algumas estratégias. Pense aqui, eu dei formas de você fortalecer, te mostrei até agora como você vai criar aí a sua primeira oração, você tem que responder claramente a pergunta. Te dei exemplos de como você pode fazer o desenvolvimento, e agora a gente vai falar de estratégias de conclusão. Então, para concluir o parágrafo, você pode seguir algumas estratégias. Você pode escolher uma estratégia e praticar, tá bom? A gente tem a estratégia, que é a citação impactante. Você pode acabar o parágrafo citando resumidamente, porque tem que ser resumida mesmo a conclusão. Tá? Você pode citar resumidamente alguma fala de alguma autoridade, tá? Que vai ampliar a percepção daquilo que você já falou. Então, eu falei, por exemplo, respondi a pergunta no tópico frasal, na minha introdução, aí eu fiz o desenvolvimento mais baseado ali no conteúdo programático do concurso, e aí quando chega na conclusão eu posso trazer uma citação impactante de alguma autoridade, obviamente relacionada com o que eu acabei de falar. E aí uma citação curta e impactante. Tá? Você pode fazer, é uma estratégia de conclusão. E aí, essa citação dessa pessoa traz aí uma ampliação do seu conhecimento e uma ampliação da resposta que você deu. Então, a citação impactante no final do parágrafo é uma estratégia de criação de conclusão. Outra estratégia, a expressão de esperança ou de previsão de alguma coisa. Quer dizer, você pode terminar o seu parágrafo
pode terminar o seu parágrafo compartilhando uma visão otimista sobre o assunto que você acabou de apresentar, tá? Uma percepção de futuro. Esse otimismo aí nas conclusões, ele funciona bastante bem, tá bom? Mas esse otimismo não é um otimismo, não pode ser um otimismo exagerado, tem que ser um otimismo realista. E tem que estar alinhado, obviamente, com todas as ideias que você discutiu no decorrer do parágrafo, tá bom? Outra estratégia, a síntese criativa. E o que é a síntese criativa? É você desenvolver um super resumo do que você escreveu no parágrafo, da introdução e do desenvolvimento. Aí você desenvolve um super resumo mesmo, porque tem que ser curto, bem curto. Aí você tem que resumir e você pode apresentar aqui alguma metáfora, alguma analogia ou fazer algum tipo de comparação. Essa síntese criativa tem um efeito fortíssimo de conclusão e um efeito que provoca realmente a sensação de que a pessoa está bem capacitada mesmo com a escrita, consegue se articular muito bem com a escrita, tá? Então, a síntese criativa é o quê? É um resumão, e aí nesse resumão, um resuminho, né? Um resuminho. Aí nesse resuminho, nesse super resumo, você traz aí alguma metáfora, alguma analogia, algum tipo de comparação. Funciona muitíssimo bem. Mais outro tipo mais outra possibilidade, né, de criação de conclusão, que é a aplicação prática. E se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, não se esquecem que a gente já está chegando no final. A aplicação prática. A aplicação prática, ela traz aí você estabelecer ideias, né? Você traz relações de ideias das situações que você apresentou no decorrer do parágrafo, trazendo exemplos do mundo real, demonstrando que aquele conteúdo, isso que está sendo apresentado, isso que está sendo respondido, isso que você acabou de expor, é relevante para o mundo real. Então, você pode terminar dando algum exemplo prático daquela situação. Por exemplo, eu posso falar se eu estiver falando de educação inclusiva, eu posso usar como exemplo uma situação que eu vivencio na sala de aula, tá? E aí eu vou resumir, obviamente, esse exemplo de uma maneira bem curta, bem rápido, mas eu estou trazendo aí uma aplicabilidade, como se fosse isso, né? Uma aplicabilidade daquilo tudo que eu falei no decorrer do parágrafo. Isso também é uma estratégia de criação de conclusão de parágrafo. Eu posso fazer uma reafirmação da tese, ou ainda posso terminar com uma pergunta retórica. A afirmação da tese não é uma estratégia que eu gosto muito, não. Mas é uma estratégia possível e eu tinha que apresentar para vocês aqui os tipos de estratégia possíveis, né? Então, seria como retomar a tese, a tese não, né? Nesse caso, a gente está falando de tópico frasal, porque o tópico frasal é como se fosse a tese do parágrafo, né? Então, ele pode reforçar aí algum ponto que você apresentou lá no seu tópico frasal, destacar aí a importância daquilo e tal, mas eu não gosto muito porque esse tipo de estratégia tende a fazer com que o parágrafo fique um pouco repetitivo. Então, pode trazer aí, dependendo, é claro que isso depende da sua capacidade mesmo de escrita, né, da sua habilidade, né, de escrita, mas eu acho que pode trazer a sensação do texto estar repetitivo, de você ter repetido ideias, então não acho muito aconselhável. E a pergunta retórica, que eu também não sei se é tão aconselhável, porque para construir, eu não indico tanto assim, porque para utilizar a pergunta retórica como finalização, como conclusão de parágrafo, esse tipo de encerramento de parágrafo, ele instiga, né, a reflexão, o pensamento sobre tudo que você abordou, mas eu acho também que para fazer a pergunta retórica, a pessoa tem que ter um certo nível e tem que estar em um certo degrau de intimidade com a escrita, para que isso não soe agressivo, para que isso não soe, né, rude na construção do texto, tá? Mas são estratégias que também existem. Então, o que a gente tem aí? A gente tem o tópico frasal, que vai responder mais objetivamente possível a pergunta. Então, responder de maneira concisa, responder de maneira bastante clara, e isso daí vai ocupar de 2 linhas a 2 linhas e meia. E aí, né, depende do tamanho do parágrafo que você vai ter. Mas vamos pensar aí em 2 linhas até 2 linhas e meia, tá bom? Aí a gente tem o desenvolvimento. E o desenvolvimento vai ser o quê? Vai ser a explicação do tópico frasal, trazendo um argumento de autoridade, trazendo detalhes, trazendo fundamentos da sua resposta. E você vai ocupar de 3 a 5 linhas, tá bom? Então, tem que pensar nessa estrutura. Você tem de 3 a 5 linhas para desenvolver, para todas as estratégias que eu apresentei aqui para vocês, de consolidação, de desenvolvimento e também de conclusão. A conclusão, quer dizer, essa finalização do parágrafo, você vai utilizar de 1 a 2 linhas e meia. Essa daí é a estrutura do seu parágrafo em termos formais, tá bom? E aí, é óbvio que vai ter uma relação aí de quanto você vai conseguir escrever. Se você tiver 6 linhas para escrever, para responder, você vai ter que fazer 2 linhas de tópico frasal, 3 linhas de desenvolvimento e 1 linha de conclusão, ou 2 linhas de conclusão, ou 4 linhas. Eu prefiro que a gente tem que pensar na estrutura de proporção aí de introdução,
desenvolvimento e conclusão, a gente tem que pensar na estrutura de 50% tem que ficar para o desenvolvimento. Não é um número assim, né? É tão rígido, mas é mais ou menos isso. Tá? O desenvolvimento ele ocupa aproximadamente sempre. O desenvolvimento sempre ocupa aproximadamente a metade do texto, independente do tamanho do texto. O desenvolvimento tem que ocupar a metade, pelo menos, do texto, tá bom? Então, aí a gente viu nessa aula como que é que cada parágrafo, cada resposta que você vai dar, como que você vai estruturar. Estude essas estratégias que eu apresentei nessa aula para que você consiga construir um desenvolvimento bem fundamentado, tá? Para que você tenha mais segurança no seu desenvolvimento e também para que você consiga pensar formas diferentes aí de praticar a conclusão do seu parágrafo. Escolha uma dessas estratégias, tanto de desenvolvimento quanto de conclusão. Escolha uma dessas estratégias e comece a praticar com ela. Quando você tiver dominado e quiser praticar com outro tipo de estratégia, aí você parte para outra. Mas escolha alguma dessas estratégias e comece a praticar para você conseguir ter segurança realmente na estruturação das suas respostas, tá bom? Na próxima aula, a gente já vai fazer uma questão juntos. Eu vou fazer aqui uma questão com vocês para que vocês entendam aí agora, de uma maneira mais prática, essa construção aí de parágrafo, como que a gente responde as perguntas de uma maneira mais objetiva possível. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilhe com outras pessoas e não se esquece de inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Até a próxima!